Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Nessa partida, novamente, ele fala sobre outra partida aqui que ele jogou contra Paul Keres no torneio de candidatos de 1959. E antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Pessoal, ativa o sininho, toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. Deixa aquele like que é para ajudar na divulgação do vídeo. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não puder ou não quiser, não tem problema nenhum. Compartilhe o vídeo que já ajuda bastante. Pessoal, vamos ter aqui a visão das brancas, porque o Tal estava jogando de brancas. E ele abriu aqui com D4, peão dama, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, cravando o cavalo, F3, D5, A3 atacando o bispo, bispo recua para E7, E4, D toma E4, F toma E4, E5 em direção ao centro, D5, o Tal prefere manter tudo fechado, e bispo C5. Esse é o nosso último lance de livro. Tal continua aqui com bispo em G5, cravando o cavalo, A5, cavalo F3, dama em E7, bispo D3 e cavalo de B, D7. Aqui o Tal sai com dama em E2 desenvolvendo. Por enquanto, o Tal ele não pode fazer o roque pequeno, né? Esse bispo aqui do Keres está impedindo ele de fazer o roque pequeno. Então ele desenvolve a dama, no pior dos casos ele pode tentar dar o roque grande. H5 atacando o bispo, bispo recua para D2, C6, cavalo A4, bispo D4, aqui o Tal, perdão, o Keres, pessoal, ele mantém o bispo cortando aqui o rei, para que ele não possa fazer o roque. Saiu do ataque do cavalo e tem uma possível ameaça aqui na casa de B2. Seguindo, cavalo toma aqui em D4, então um lance que exclama aqui pelo Tal, porque eliminou esse bispo aí que estava impedindo o rei de fazer o roque. E toma D4, eliminando o cavalo, bispo F4, cavalo em E5, e esse é um lance que exclama, pessoal, pelo Keres. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Se, por exemplo, o Keres faz aqui roque, que é um lance muito natural, o Tal vai ficar bem na posição. Se ele não ficar bem, ele vai ganhar material. Como? Depois de E5, atacando o cavalo, o melhor para o Keres é fazer B5, contra-atacando o outro cavalo aqui do Tal. Depois de D toma C6, sem pressa para capturar agora, ameaçando o outro cavalo. Teremos B toma A4, capturando o cavalo. Depois de C toma D7, atacando o bispo agora. A gente tem um cavalo atacado, e aqui é muito natural na posição a gente tomar o peão de cavalo, né? Então recua o cavalo, saindo do ataque, captura o peão. O problema aqui é a continuação, pessoal, porque depois de dama em E4, um lance aqui que a engine não dá, mas esse aqui eu vou colocar a marca, tá? Um lance que exclama, tá? A gente ameaça mate e tá ganhando aqui na sequência a torre, tá? Porque vai ser obrigado a fazer G6 e dama toma em A8 aqui, ganhando material, tá? Então por isso que o Keres fez aquele lance de cavalo. Keres, jogador de extrema qualidade e consistência, eu já mencionei ele aqui antes para vocês. Diga-se de passagem, nesse torneio ele ficou 1,5 ponto atrás do Tal, mas a briga foi feia, né? A primeira partida que o Tal mencionou aqui dele contra o Keres, ele perdeu. Vamos ver como segue nessa partida aqui, tá? Então, seguindo, cavalo B6 atacando a torre e o bispo. Parece agora, né, que vai perder material, mas não perde, tá, pessoal? Tem recurso aqui na posição. E o Keres faz bispo em G4, outro lance que exclama, e justamente por causa disso, é o único lance que salva. A gente ganha um tempo sobre a dama. Depois de dama em C2 saindo do ataque, cavalo toma D3 cheque, dama toma D3, e agora a torre A8, mais um lance do Keres que exclama. E por quê? Porque aqui vai ganhar o cavalo, tá, pessoal? Esse cavalo não tem mais volta. Isso mesmo. Sabendo disso, o Tal faz aqui roque, é o melhor que ele pode fazer. Então ele vai usar desse tempo aí que o Keres vai perder para tentar ganhar a iniciativa. Então
Torre toma B6. E agora lá vem o tal, pessoal. O tal com a magia dele, como sempre. E ele faz o lance Bispo D6. O que raio de acha o tal quer com isso, né? Bom, aqui o Keres aceita o sacrifício, então ele faz dama toma D6 e a gente entende o porquê. Vem aqui E5, olha a malandragem do tal. E aqui, pessoal, o Keres fez dama em E7, tá? E por quê? Deixa eu voltar aqui, não dá para capturar esse peão de dama, porque senão qualquer uma das duas torres aqui vai cravar a dama e ganhar ela na sequência, tá? Então por isso que o Keres recua a dama, não dá para capturar esse peão. Perigoso, tal. Tal segue aqui com torre de A em E1, cavalo D7 saindo do ataque, E6 avançando o peão, F toma E6, C5 atacando a torre agora, cavalo toma C5 com ataque sobre a dama, dama aqui em G6 check, rei D8, mais um lance que exclama aqui pelo Keres, porque é o único lance que salva, tá pessoal? B4 atacando o cavalo, A toma B4, dama toma G4, C toma D5, dama G3, cavalo D7, A toma B4, torre F8, torre toma F8 cheque, dama toma F8 e agora B5. Aqui o tal não se importa de oferecer o peão, ele quer atacar. E5 primeiro aqui bloqueando a diagonal da dama, né? Aqui o Keres não é bobo. Ele sabe que essa diagonal é perigosa. O cavalo tá segurando, filho. Por enquanto, pessoal. Isso aqui é questão de desvio, tá? Torre A1 seguindo com um plano de ataque. Rei C7 já saindo da fogueira. Aqui o Keres não vai entregar a dama, é claro, né? Porque se torre em A8 aqui, tá ganhando a dama na sequência. Torre C1 cheque. Rei em B8. Dama em B3. Cavalo F6. Dama C2. Dama D8. Dama em A4. Tal segue aqui procurando caminhos aqui. Lacunas na posição para atacar. Cavalo em E4. Torre F1. Cavalo D6. Dama em A3. Torre toma B5. Finalmente caiu o peão. Torre em A1 agora. Torre e a dama na coluna A para combinar um ataque. Dama B6. E nessa posição o tal abandona, pessoal. Isso mesmo aqui, infelizmente, mais uma derrota que o tal menciona aqui no livro para o Keres. Diz ele que foi o jogador mais pedreira que ele pegou no torneio de candidatos de 1959, tá? E ele menciona, curiosamente, duas partidas as quais ele perdeu, né? Ao invés de mencionar ali as vitórias dele, ele prefere mencionar as derrotas, que diz ele no livro que foram derrotas das quais ele aprendeu muito, né? A gente vê que interessante ele mencionando 3 derrotas seguidas, né? Teve as duas do Keres agora e a outra eu não lembro de cabeça agora quem foi, mas foi outro jogador também com o qual ele perdeu. Bom, vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com pra gente ver como ficou essa partida e entender aqui o que foi que o Mago de Riga, né, fez, onde foi que ele perdeu a mão. A precisão do tal, pessoal, não foi das piores, mas também não foi aquelas melhores que a gente está acostumado a ver. Ficou em 85% e do Keres em 93,8%. Não tivemos lance brilhante para nenhum dos jogadores, mas a gente pode ver aqui, analisando o gráfico, que teve vários lances legais. E o tal cometeu aqui 2 erros, né? O tal estava até melhorzinho aqui para o início do meio jogo, mas ele cometeu um erro que deu uma certa vantagem para o Keres. Depois ele cometeu o último erro aqui e foi só a ladeira abaixo e não teve mais jeito. E são esses 2 lances aí que eu queria pontuar com vocês, tá bom? Então bora pro tabuleiro. Depois do lance cavalo em A5 aqui, que foi aquele lance incrível aqui do Keres, pessoal. O tal aqui errou porque ele fez cavalo em B6. Parece um lance muito legal, muito intuitivo. O problema aqui é que tinha sim como se defender nessa posição e o Keres encontrou o melhor lance, tá? Qualquer outro lance aqui daria vantagem para as brancas, mas o Keres encontrou aquele lance lá, bispo em G4. E aí você me fala, Felipe, então o que seria melhor? Vamos voltar aqui. Pessoal, por incrível que pareça, tá? Aqui, pra gente, seria melhor seguir com o natural, tá? E o natural é o que? É
rock, tá? Seguir aqui com o rock. É claro, pretas poderiam seguir também com rock, tá? Depois de torre de A em 1, trazendo a torre para o centro aqui, para linhas de ataque e para ajudar no controle aqui dos cavalos também, daria para seguir, por exemplo, com B5 atacando o cavalo. Notem que o cavalo já não tem mais casas seguras, né? E aí um ataque direto poderia ser possível. Depois de C toma B5 e C toma B5, o cavalo continuaria atacado. Mas aí daria pra gente seguir aqui simplesmente com bispo toma em B5, eliminando a ameaça e o cavalo estaria ok. O tal não teria perdido o cavalo como ele perdeu, porque depois do lance B6 que a gente viu, ele ficou sem volta. E aí o Keres capturou ele com a torre, tá? Nisso daí o tal já perdeu uma peça menor. Agora vamos dar uma olhada no segundo lance. Aqui a gente está indo para o 21º lance, pessoal, logo após a captura do cavalo, que o tal ali deixou sem volta. Então aqui o tal já está com um problema na posição, já está com desvantagem porque perdeu uma peça menor. E ele ainda me solta aqui bispo em D6, mais uma vez, buscando outro sacrifício para complicar a posição em tentar pegar o Keres no pulo, né? Muito comum o tal fazia isso. O pessoal gastava muito tempo pensando e acabava ali se apurando no tempo. Mas aqui o Keres conseguiu, né, resolver o problema dele muito fácil, com dama mesmo capturando, e depois que veio o E5, ele voltou a dama, entregando a peça menor de novo, sem problema nenhum, tá? E aí ele conseguiu sair muito bem dessa situação, e aqui, por exemplo, ele já está com mais de 4 pontos de vantagem, tá? Então deixa eu voltar aqui, o que seria melhor pro tal, o que ele poderia ter feito? Pessoal, é que é a velha história, né? Às vezes o básico, o simples é o melhor. Depois que ele rocou e já estava procurando a iniciativa, é que ele podia simplesmente ter capturado esse peão central aqui de D4 que estava indefeso, e jogo que segue, tá? Ele continua na desvantagem da peça menor, mas aqui teria mais luta, tá? Aqui ele daria mais trabalho pro Keres. Depois aqui, por exemplo, de um C5 atacando a dama, daria para trazer a dama para C3 e continuar pressionando nessa longa diagonal aqui, que é uma diagonal muito boa para ataques, tá? Ainda mais que vai ter avanço de peão, tem um bispo para ajudar e a torre também está aqui vigiando a coluna F. Legal? Bom, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tô tentando configurar melhor o celular aqui, tá? Como eu disse, deu problema na câmera, inclusive. Voltei. A câmera tá aqui, voltou, mas o que que acontece? Parece que o problema não é na câmera. Parece que o problema é no cartão de memória da câmera, então eu encomendei um novo, tô esperando chegar e aí a gente vai testar, tá? Até lá eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque como eu disse, o áudio ou a imagem pode não ficar das melhores, porque eu não estou gravando com a câmera, estou gravando com o celular enquanto eu não consigo arrumar o problema dela, tá bom? Pessoal, desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!